Olá, querido irmão, paz seja convosco. Pois bem, querido, agora vamos continuar sobre o tema anterior. Falamos sobre o grupo dos quatro, na verdade dos cinco, porque você pega os reis, os príncipes, os sacerdotes, os profetas, mas tem o povo. Porque o povo, ele aceita e ele come, e a Bíblia diz que o meu povo erra por falta de conhecimento, então o povo não está imune, não está isento do castigo. Porque os quatro que caíram, porque o povo tem que pagar. Porque o povo deveria conhecer a lei do Senhor. Então é o seguinte, para entender como que eu devo orar em tempos de crise, nós temos um texto que é usado muito, segundo as Crônicas 7, do 13 até o 15, né? Se eu mandar peste, se eu cerrar os céus, se eu mandar fome, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seu pecado, sararei a sua terra. Então, mas para chegar nisso, para chegar nesse nível, para Deus ouvir dos céus e perdoar o pecado e sarar a terra, é preciso confessar o pecado. Se você não confessar o pecado, se você não abrir a boca e dizer e assumir que pecou, a oração não serve. Existe um texto de Daniel também, no Daniel capítulo 10, e eu vou ler um versículo aqui, Daniel capítulo 10, versículo 12, como orar para chamar a atenção do céu. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Então Deus não é para ser estudado. Deus não é objeto de estudo. Deus é para ser compreendido. E se humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Então, a oração de Daniel conseguiu abrir os céus, de modo que aquele arcanjo desceu lá. E foi uma guerra espiritual de 21 dias para que o arcanjo descesse lá. Então nós precisamos aprender a orar. Mas como orar em tempos de crise? Ok. Levítico capítulo 26 é o texto base da aliança. Esse texto aqui ele é repetido em Deuteronômio 28. Mas Deuteronômio, Moisés já está velhinho, já está com seus 119 anos, próximo de morrer, chegando a 120. Levítico 26 é passado ao terceiro mês que saiu do Egito. Então a lei é aplicada para aquele povo, para aquela primeira geração. A geração é o seguinte, olha, o Senhor vai dar lei para vocês, não quebrem, não violem a aliança. Ok? Vamos lá. Versículo 26, 1. Não fareis para vós ídolos. Olha a ordem direta. Não vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Olha nessa tradução NTLH. O Senhor Deus disse ao povo, não faça nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada, não pinte, ou pedra com figura gravada, não põe em camisa, não põe em parede, não ponha no teto, não coloque no altar, não ande com ele no pescoço, não coloque em adesivo de carro. É isso que ele está dizendo. Não faça imagem de nada. Não adore nenhum deles. Eu sou o Senhor, sou o Deus de vocês. A expressão eu sou o Senhor está dizendo, eu vou cobrar. No 34:7 ele fala, Deus não tem culpado por inocente. Ele cobra a transgressão do pai nos filhos até a terceira e quarta geração. E esta expressão de cobrar até a terceira e quarta geração, ela se repete 4 vezes no Pentateuco, Números 14 também repete isso, e em Provérbios 30, a partir do 11, ele mostra um ciclo de 4 gerações sendo destruídas até a última sem arrependimento. Então o Senhor ele cobra essa transgressão. Não traga imagens e não procure a ajuda dos espíritos. Se procurar, vai pagar. Ok. Levítico 26 é um texto maravilhoso e você pode ler depois, porque ele quebra em 5 etapas. E é sempre assim, ó. É o seguinte, ó, não faça essas coisas. A primeira fase do castigo é interessante. Versículo 14, ó. Porém, se vós não obedecerem a todos os meus mandamentos, se rejeitar as minhas leis, se desprezar as minhas ordens e quebrar a aliança, o pacto que eu fiz com vocês, então eu os castigarei, mandando desastres, presta atenção, doenças, febres
que abalam a saúde e enfraquecem o corpo. É coincidência? O que temos agora? Doenças incuráveis. E se mesmo assim não se arrependerem, aí ele vai dizendo, em 5 etapas, ele vai espremendo uma terra para que se volte para ele. Levítico 26. Leia com calma. 5 etapas, sempre separadas assim, ó. Porém, se mesmo assim não se arrepender, eu os castigarei 7 vezes mais. Então, a quebra do acordo foi feita pelos anciãos, porque foram os anciãos que permitiram aquilo. Mas o povo também abraçou. Já que eles quebraram, como se deve orar? Se você continuar lendo esse Levítico 26, lá no final, aqui, ele bate de frente com os pregadores contrários à maldição hereditária. Não existe maldição hereditária. Ninguém tem que confessar pecado de pai. O pai caiu, o problema dele. Eu não posso falar meu pai. Realmente, não é por isso que vai ser o pai. Mas você vai orar para que aquela brecha foi aberta. Para que o Senhor feche pela sua misericórdia. 26:40. Então confessarão a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões com que transgrediram contra mim. Como também confessarão, vão abrir a boca e vão dizer, que por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei com eles contrariamente, com os pais, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se, então, seu coração incrédulo se humilhar, e tomar por bem, falar, Senhor, obrigado por estar nos corrigindo, Senhor. Nós estávamos nos perdendo, precisávamos desse castigo, dessa peste, para que pudéssemos voltar-se para ti. Essa é a oração. Se tomar por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do concerto que fiz com Jacó, com Isaac e com Abraão, e sararei a terra. Observe que Deus vai fazer isso quando o povo se levantar, arrancar a idolatria do meio deles, das igrejas, arrancar essa idolatria maldita, essa abominação, e voltar a ensinar as 4 bases do Evangelho. O arrependimento, Mateus 11, cure os enfermos, expulse os demônios, trate dos pobres. É a base do Evangelho. O resto é linguiça, o resto é encheção. É escatologia disso, é teologia daquilo, é missiologia daquilo, tudo é invenção humana. O resto é invenção humana. A base do Evangelho é isso daí. É prega o arrependimento, ensina a Escritura na lei como ela é, ensina a Escritura, ensina a bênção, mas também ensina a maldição. Ensina a palavra de arrependimento para esse povo. Deuteronômio capítulo 30, eis que eu ponho a bênção e a maldição. Ensina isso para o povo. Ensina. Cristo fala isso, a porta estreita, a porta larga, o caminho da perdição, o caminho da salvação, é a mesma coisa. Um senhor e um ladrão, um pastor e um lobo, é a mesma coisa. É o mesmo ensino. Ah, Cristo não pregou mal solitário. Não pregou? Lê Mateus 23, a partir do 33. E então enchei-vos, pois, a medida do cálice de vossos pais. Como que ele não pregou mal solitária? E eu vos afirmo que estas coisas acontecerão com essa geração. Mateus 12. Olha, vocês terão a casa deserta, vocês vão ser varridos da terra. Se vocês não obedecerem. E não obedeceram. Anos 70, até os cristãos, os apóstolos, todos foram dizimados por causa do pecado dos pais. Então, como que eu devo orar? Para aprender a orar, eu devo seguir esse padrão. Quando eu for orar ao Senhor, eu começo confessando os meus pecados, da minha mocidade, da minha época de escuridão. Não, mas na cruz Jesus Cristo já pagou. Nenhuma maldição em Cristo Jesus. Cita Romanos 8:1. Só que Romanos 8:1 é nenhuma condenação. Condenação é diferente de maldição. Condenação é o cara vai para o inferno. Se você aceitar Cristo hoje e morrer hoje, você está salvo. Mas as maldições, os castigos que os pais abriram lá atrás, vão continuar te perseguindo, até você aprender a fechar essas brechas. Então veja só. Para entender isso, eu vou para Esdras capítulo 9, versículo 7. Como que eu devo orar? Desde os dias dos nossos pais, os pais, até o dia de hoje, estamos em grande culpa. E por causa da nossa iniquidade fomos entregues. Nós, nossos reis, sacerdotes, nas mãos da terra. A espada, o que é espada? Morte violenta, ao cativeiro, castigo, ao roubo, à confusão do rosto, doenças de loucura, como se vê. Esdras 9, 7. Lê o resto. Daniel capítulo 9. Vamos para Daniel. Daniel capítulo 9. O mesmo procedimento, a mesma forma de orar. Como deve orar diante de Deus?
Como que eu devo chegar lá? Daniel dá uma forma, um padrão maravilhoso. E orei ao Senhor meu Deus e confessei, confessei e disse, Senhor Deus, grande e tremendo, que guarda o conceito e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Ou seja, Deus tem compromisso com o que tem compromisso com a aliança. Então vai morrer muita gente com a Bíblia na mão nessa praga. Vai morrer muita gente com cruz, rosário na mão, dizendo que ama a Deus, que é pastor, que é sacerdote, mas com a aliança quebrada não tem acordo. Ele tem acordo, ele tem compromisso com o que tem compromisso com ele. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, do teu juízo. Mas Daniel não cometeu pecado nenhum. Daniel era adolescente, tinha 13 anos quando foi levado de escravo. Por que ele fala pecamos? Porque ele se inclui no pecado da terra. Nós pecamos, nossos pais pecamos, nossos pais seguiram imagens, nossos pais foram atrás de rainha do céu. Que não existe rainha do céu na escritura, isso é uma abominação, uma idolatria. Nossos pais consultaram guias, rezadores, benzedeiras, feiticeiros para se dar bem na vida. E agora estão pagando caro. A nossa nação tem história de escravidão. Arrancaram os africanos à força e colocaram aqui como escravos. E agora pagamos por esse sangue derramado. Nossos pais estão pagando caríssimo por causa disso. E não demos ouvido aos teus servos, profetas, que em teu nome falaram nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também o povo da terra. Como se deve orar? Primeiro, ore começando pelo seu pecado. O Salmo 25, 7 fala o seguinte: Senhor, eu te louvo, porque não me lembras ou me cobras do pecado da minha mocidade. Na minha época de treva, eu devo consertar. Não te lembro dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a minha misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade. Salmo 25, versículo 7. Quando Zaqueu se converteu, ele foi lá e pagou 4 vezes mais. Por que será? 4 gerações, 4 grupos. Era a lei de Êxodo 22. Roubou, tinha que pagar. É assim que funciona. Então esse negócio de vir para, aceitei Jesus, me batizei, tu lavado pela cruz. Esse que tudo se fez novo. Isso é tradição dos homens, não é escritura. Confesse o seu pecado. Tudo que você lembrar. Põe lá os adultérios, a mentira, o furto, o engano. Está de rixa com alguém, está com raiva de alguém, está com ódio de alguém. Vá lá, se arrependa. Faça as pazes com essa pessoa, enquanto é tempo. Depois confesse o pecado dos nossos pais. Senhor, nossos pais seguiram a idolatria. Constaram deuses, derramaram sangue, cometeram falhas contra ti, violaram a tua aliança. Nossos reis, Senhor, aprovaram dias para que a nação inteira ande pelada por aí, no começo do ano. Se distribuindo todo tipo de coisa, homossexualismo, prostituição, profanação, idolatria, espiritismo, nudez. Separam um mês inteiro para que o povo se atrás de um pedaço de madeira, dizendo que é Deus. Onde estão esses deuses agora? Onde estão eles agora? Quer saber o que Deus fala sobre isso? Aí você corre para Jeremias. Em Jeremias, no capítulo 7, você vai ver a fúria de Deus sobre isso. 7,18. Os filhos de vocês apanham lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam farinha. É um culto, uma festa nacional, para fazer bolo, oferendas à deusa chamada Rainha dos Céus. E oferecem libações, comidas, cereais a outros deuses para me provocar. Onde estão esses deuses agora? Cadê os deuses que dizem que podem curar vocês? É o que ele está falando aqui. Aí você pega no 8,17, ele fala assim, já que vocês me provocam, eis que enviarei entre vós serpentes e basiliscos, figuras de demônios, contra os quais não há encantamentos. Não vai ter orações, não vai ter tratamento. E vos morderão, diz o Senhor. Vão matar. Então, como que eu devo fazer? Eu devo exatamente isso. Confesso o meu pecado, confesso dos meus pais, confesso o pecado dos governantes. Senhor, nossos governantes aprovaram leis absurdas, leis que contribuíram para a idolatria. Até a Constituição é oferecida a um guia. O país é oferecido a uma padroeira. Eu não estou falando contra você que tem fé católica, estou falando contra a idolatria, que é mundial. E Deus odeia essas coisas. Os nossos profetas, pastores, tocam no sagrado. Pegaram o dinheiro, construir patrimônio lá fora do país. Milhares deles. Agora, vão usufruir como? Se não pode nem sair do país. E os profetas dizendo, assim diz o Senhor, Deus me deu uma revelação, Deus me deu uma visão, eis que isso, eis que aquilo. E nada funciona. Como que eu devo orar? 1 João, mas Jesus ensinou sobre isso? Ensinou. E João aprendeu muito bem.
Tanto que João ficou vivo e foi o último a ensinar, e ele deixou uma fórmula maravilhosa aqui. Como que eu devo fazer para que o Senhor se lembre de mim? 1 João, capítulo 1. Eu mandei um áudio para alguns irmãos, mas eu faço questão de ler esse texto. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Cristo, e andamos em trevas, escondendo nosso pecado, mentimos. Não praticamos a verdade. É muito simples. Mas, se andarmos na luz, como Ele, na luz está. O que é a luz? A verdade. Temos comunhão uns com os outros. Aí sim. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí o sangue purifica. Se eu abrir minha boca, fizer as pazes, pedir perdão, consertar a minha vida, arrancar o furto, arrancar o engano, mesmo evangélico, mesmo católico, seja lá quem for, se esconder pecado, se guardar a imagem em casa, se guardar a cruz em casa, se guardar a abominação, idolatria, vai pagar caro, meu querido. Eu sinto muito. Vai pagar caro. Estas as escrituras. E você tem a Bíblia católica? Leia. É o mesmo texto. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Ah, não tem que fazer isso. Se dissermos que não pecamos, fazemos Cristo de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aí ele fala, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, há um advogado, Jesus Cristo, o justo. Para que advogado se não tivesse um tribunal de julgamento? Para que um mediador se não tivesse uma causa para ser julgada? O tribunal divino é real. E ele chegou para nós. E agora vamos ter que pagar. Beber o cálice. Porque no Salmo 75 fala, na mão do Senhor um cálice. E a sua ira está lá para ser distribuída. O Salmo 50 fala, vocês pecaram, vocês trataram os irmãos de vocês com remédio de sangue, trouxeram idolatria para minha casa e acham que eu sou homem e não veria isso? Não sou um com vocês. Eu enxergo tudo. Como que eu devo orar? Agora sim, querido. Você já aprendeu a fórmula. Primeiro, ore pelo seu pecado desde a mocidade. Está com um problema com a sua mulher, com seus filhos, sua família, seus irmãos? Faça as pazes. Ah, mas não foi eu que pequei. Faça por você mesmo. Hebreus 12, 14. Enquanto puder em vós, tendes paz com todos. Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. 2. Confesse o pecado de nossos pais, pela idolatria, derramamento de sangue. Sabe algum crime na família? Confessa isso, põe no altar. Sabe de alguma parafernália, alguma coisa escondida? Põe no altar isso aí, para que o Senhor possa perdoar. Depois confessa o pecado dos governantes, que acabaram esse país. Estão bombardeando esse governo agora, como se ele fosse o culpado. Coitado desse homem. Tem um ano só. O que esse homem já autorizou em 50 anos, ninguém quis fazer. Proibiu verba para ninguém parar de comer de graça do governo. Proibiu um monte de coisa aí para político não ficar se reelegendo com o dinheiro do povo. Por isso estão caçando ele como rato. Não quer falar de política, ele fala aqui da Bíblia. Confessa o pecado dos governantes, dos juízes, aproveitadores da lei, que pegam a lei a seu próprio favor. Confessa o pecado dos pastores que desprezaram a igreja, aprovaram coisa na igreja que o Senhor abomina, como a idolatria. E os profetas que enganam. Jeremias 2, do 10 ao 14. Vossos profetas viram para ti vaidade e loucura. Esconderam de vocês o pecado, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então, essa é a forma de orar. Confessemos nossos pecados. Aí nós podemos, de fato, o Senhor vai usar o texto de 2 Crônicas na prática. O 7, do 13 ao 15. Aí eu creio que o Senhor vai guardar a sua casa. O sangue de Cristo vai estar marcado no umbral da sua porta, como em Êxodo capítulo 12, versículo 7. Mas só você ficar repetindo jargão, não vai ter sangue de Cristo lá não. Porque a praga, quando chegou para os egípcios, todo judeu que não estivesse dentro de casa, mesmo com sangue na porta, era atingido. Então, esse momento de ficar escondido em casa vem do Senhor mesmo. Para que as pessoas possam restabelecer suas famílias, se organizar, refazer sua vida com Deus. Quando o Senhor passar a nação pelo fogo, vai mostrar quem é e não é agora. Quem não é, quem é falso, vai pular fora. Quem é do Senhor, fica firme. Então, queridos, acertemos a vida com Deus, oremos, confessemos nosso pecado e o Senhor vai consertar esta nação em nome de Jesus Cristo. E que o Espírito Santo e o sangue de Jesus Cristo esteja na tua casa. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus.